Oi, gente! Tudo bem? Hoje o nosso papo é cabeça, mas juro que vai ser divertido. Sabe quando a gente para e pensa: nossa, por que as coisas são assim? Por que a gente faz fila no banco? Por que gostamos de certas músicas? Ou até porque a gente se veste de um jeito e não de outro? Então existe uma ciência que estuda exatamente isso. O nome dela é sociologia. Ela é tipo uma detetive da nossa vida em grupo, que tenta entender como a gente convive, cria regras, briga, faz as pazes e constrói o mundo em que vivemos. É para entender a nossa bagunça organizada, sabe? Imagina que a sociedade é uma festa gigante. A sociologia é aquela pessoa curiosa que fica observando tudo. Ela quer saber por que um grupo está dançando funk e outro está no sertanejo. Por que algumas pessoas chegaram de carro de luxo e outras de ônibus? Quem decidiu o que ia tocar? Quem organizou a comida? Essas regras da festa, que muitas vezes a gente nem percebe que existem, são o que a sociologia estuda. Ela olha para a nossa cultura, nossos costumes, e tenta explicar por que agimos de certas formas quando estamos juntos. É uma fofoca do bem sobre nós mesmos. A sociologia não estuda uma pessoa sozinha, tipo um psicólogo. Ela estuda o nós. Ela quer entender os padrões, as manias que a gente tem como grupo. Por exemplo, por que no Brasil a gente tem o costume de abraçar e beijar para cumprimentar, enquanto em outros lugares as pessoas só dão um aperto de mão? Isso é cultura. E a sociologia ama entender essas diferenças. Ela nos ajuda a ver que muitas coisas que achamos normais ou naturais foram, na verdade, criadas e combinadas por nós mesmos ao longo do tempo. É a ciência de entender a gente. E uma das coisas mais importantes que a sociologia estuda é o trabalho. Pensa bem, quase tudo na nossa vida gira em torno do trabalho. A hora que a gente acorda, o lugar onde a gente mora, as pessoas com quem convivemos, o dinheiro que a gente tem para se divertir no fim de semana. O trabalho é muito mais do que só ganhar dinheiro. Ele organiza a nossa sociedade inteira, define quem tem poder, quem não tem, e como as coisas são produzidas e distribuídas para todo mundo. É um dos principais ingredientes da nossa vida em conjunto. Então, vamos falar de trabalho. Na sociologia, trabalho é toda a atividade que a gente faz para transformar a natureza e produzir as coisas que precisamos para sobreviver e viver bem. Parece complicado, né? Mas é simples. Caçar um animal para comer é trabalho. Plantar milho é trabalho. Construir uma casa é trabalho. E hoje em dia, programar um aplicativo, dirigir um carro de aplicativo ou gravar vídeos para a internet também é trabalho. É tudo o que a gente faz para criar algo útil para nós e para os outros. É botar a mão na massa ou a cabeça para pensar, para garantir a nossa sobrevivência e o nosso conforto. Desde que o mundo é mundo, o trabalho existe, mas ele nem sempre foi dividido como hoje. Lá na antiguidade, há milhares de anos, a divisão era bem básica. Geralmente, os homens ficavam com as tarefas que exigiam mais força física, como a caça de animais grandes, a guerra e a construção. Já as mulheres cuidavam mais da coleta de frutos, do plantio, de cuidar das crianças e da casa. A idade também contava. Os mais velhos, por terem mais experiência, ensinavam os mais novos. E claro, a posição social importava muito. Em lugares como o Egito Antigo, os escravos faziam o trabalho pesado, enquanto os faraós e os nobres só mandavam. Essa divisão de tarefas é super importante para organizar a sociedade. Pensa numa orquestra. Cada músico tem seu instrumento e sua partitura. Se todo mundo quisesse tocar bateria ao mesmo tempo, ia ser uma barulheira só, né? Na sociedade é a mesma coisa. A divisão do trabalho garante que todas as tarefas necessárias sejam feitas. Enquanto um planta, o outro constrói, o outro cozinha, o outro defende a tribo. Essa organização não só produz comida e abrigo, mas também cria nossa cultura, nossas regras de convivência e até mesmo as diferenças entre as pessoas. O trabalho, então,
É a cola que mantém a sociedade funcionando. É através dele que a gente se conecta uns com os outros. O agricultor depende do ferreiro que fez sua ferramenta, que depende do motorista que transporta o metal, e por aí vai. Mesmo sem se conhecerem, todas essas pessoas estão ligadas pelo trabalho. Essa interdependência, essa necessidade que temos um do outro, é o que forma a base da vida em sociedade. O trabalho cria uma rede gigante que conecta todo mundo, garantindo que a nossa orquestra social toque uma música minimamente afinada. Gente, se a gente pegasse uma máquina do tempo para espiar o trabalho, a gente ia ficar de queixo caído. A mudança foi enorme. Vamos começar nossa viagem lá na antiguidade. Naquela época, como eu disse, o trabalho era muito ligado à terra e à força física. A maioria das pessoas plantava, criava animais ou era artesão. Em grandes impérios, como Roma, uma parte enorme do trabalho pesado era feita por pessoas escravizadas, que não tinham direito a nada. O trabalho era visto como algo para os menos poderosos. Ser um cidadão livre e rico significava, muitas vezes, não precisar trabalhar. Avançando no tempo, a gente chega no feudalismo, na Idade Média. Sabe aquelas histórias de reis, castelos e cavaleiros? Então, a sociedade era dividida basicamente em 3 grupos. Media Group, quadro representando o clero, nobres e servos juntos. Reencenação com 3 grupos sociais medievais as Stockwa Distribute Equally. Os que rezavam, o clero, os que guerreavam, os nobres, e os que trabalhavam, os servos. Os servos não eram escravos, mas também não eram livres. Eles viviam nas terras de um nobre, o senhor feudal, e eram obrigados a trabalhar para ele em troca de proteção e de um pedacinho de terra para plantar para si mesmos. A vida era dura e quase ninguém saía da condição em que nascia. Se você nascesse servo, morreria servo. Aí veio a grande virada, a Revolução Industrial. Com a invenção das máquinas a vapor, tudo mudou. As pessoas saíram do campo e foram trabalhar nas fábricas, nas cidades. O trabalho deixou de ser manual e artesanal e passou a ser feito por máquinas, em série. O trabalhador agora não era dono da sua ferramenta. Ele vendia seu tempo e sua força por um salário. As jornadas eram longuíssimas, de até 16 horas, e as condições eram horríveis. Mas foi aí que nasceu o mundo moderno, com a produção em massa e a figura do operário, que é o bisavô de muito emprego que a gente tem hoje. E hoje, em pleno 2025, nossa, o trabalho tá uma loucura. A tecnologia mudou tudo de novo. Temos profissões que nossos avós nem imaginariam que poderiam existir, como youtuber, influenciador digital, programador de inteligência artificial, motorista de aplicativo. O trabalho ficou mais flexível. Muita gente trabalha de casa, o famoso home office. Mas também surgiram novos desafios, como a necessidade de estudar o tempo todo para não ficar para trás e a preocupação com os empregos que podem sumir por causa dos robôs. O trabalho hoje é mais mental e digital do que braçal. Ok, a gente já entendeu que o trabalho mudou muito. Mas por que ele continua tão importante? A primeira resposta é a mais óbvia. A gente trabalha para sobreviver. Precisamos de dinheiro para pagar as contas, comprar comida, ter um lugar para morar. É a função mais básica do trabalho, a de garantir nossa produção e nosso sustento. Sem o trabalho das pessoas, não teríamos comida no supermercado, nem luz em casa, nem ônibus para andar. O trabalho é o motor que faz a economia girar e que supre as nossas necessidades materiais. É o básico do básico. Mas se fosse só por isso, a gente talvez trabalhasse menos, né? A verdade é que o trabalho é muito mais. Ele constrói a nossa identidade. Quando alguém pergunta, o que você faz? A gente geralmente responde com a nossa profissão. Sou médica, sou professor, sou pedreiro. Nosso trabalho diz muito sobre quem somos, sobre o que estudamos e no que somos bons. Ele nos dá um lugar no mundo, um sentimento de pertencer a um grupo e de ser útil para a sociedade.
Perder o emprego é tão difícil não só pela falta de dinheiro, mas também por essa perda de identidade. Além disso, é no trabalho que a gente aprende muitos dos valores da sociedade. Aprendemos a ter disciplina, a cumprir horários, a trabalhar em equipe, a ter responsabilidade e a respeitar a hierarquia. Pensa bem, a escola nos prepara para isso desde cedo. A gente aprende a seguir regras, a entregar tarefas no prazo e a conviver com pessoas diferentes. O trabalho continua essa educação. Ele nos ensina na prática como as regras do mundo adulto funcionam e reforça os valores que mantêm a sociedade organizada e funcionando. É uma grande escola da vida. Então, para fechar nosso papo com chave de ouro, a sociologia nos mostra que o trabalho é o coração da vida social. Ele não só garante nossa sobrevivência, mas também dá sentido à nossa vida, molda nossa identidade e nos ensina a viver em comunidade. Entender como o trabalho funciona e como ele mudou ao longo do tempo é entender como a nossa sociedade se transformou. A sociologia nos ajuda a olhar para algo tão comum do nosso dia a dia, como o trabalho, e a enxergar toda a história, cultura e as relações humanas que existem por trás dele. É demais, né?